Bem, nessa primeira questão, o que se pede é, dada essa função aqui, né, f de x é igual a 5x elevado à terceira mais 2x elevado a 2 menos 15, calcular a derivada f' de x quando x é igual a 3. Então, bem, você começa, o primeiro passo aqui é calcular a derivada dessa função, então. Então, você sabe que a derivada de 5x elevado a 3 é igual a 15x elevado ao quadrado, pela regra da potência, né? E você sabe que 2x elevado ao quadrado, a derivada disso aqui é igual a 4x. E que a derivada de menos 15 é zero. Então, você poderia somar zero aqui, mas não precisa, né? Vai somar zero, não vai mudar nada aqui. Então, essa aqui é a derivada dessa função. f' de x é igual a 15x2 mais 4x. Bom, é para calcular isso quando x é igual a 3. Então, o que eu devo fazer é substituir o 3 no lugar do x. Então, eu vou ter aqui, ó, 15 vezes, ao invés de x ao quadrado, 3 ao quadrado. 15 vezes 9, mais 4 vezes 3. Né? Então, isso aqui vai dar 135, 4 vezes 3 dá 12, que dá 147. Tá bem? É isso. A segunda questão, ela tem esse enunciado aqui. Para que valor de x a taxa instantânea de variação da função f de x é igual a x2 mais 3x menos 40 é nula? Então, veja, quando você lê isso aqui, ó, a taxa instantânea de variação, isso deve ser entendido como a derivada da função. Né? Para que valor de x, a derivada da função, dessa função, é nula. Né? Bom, a derivada dessa função aqui é 2x mais 3, né? Porque a derivada de x2 é 2x, a derivada de 3x é 3 e a derivada de 40 é 0. E quando ela é nula? Quando é que a derivada dessa função é nula? Ela é nula quando ela é igual a zero. Né? Então, quando a derivada dessa função aqui é igual a zero, ela é nula. Ou seja, quando 2x mais 3 é igual a zero, a função é nula. Né? Para que valor de x isso acontece? Você resolve essa equação aqui. Olha. 2x mais 3 é igual a zero, então você tem que 2x é igual a menos 3. Ou seja, menos 3, x vai ser igual a menos 3 dividido por 2, que é igual a menos 1,5. Né? Então, para valor de x igual a menos 1,5, a derivada da função é nula. Bem, nessa terceira questão, eu tenho esse enunciado aqui, então, né? A receita de venda de um determinado produto é dada por R de x, né, uma função de x que dá a receita, é igual a 2x elevado à terceira menos 5x elevado ao quadrado, em que x corresponde à quantidade vendida. Atualmente, o nível de venda é de 4 unidades. Qual será a taxa média de variação da receita caso haja um aumento de vendas de 8 unidades? Bom, você deve se lembrar que taxa média de variação é o resultado da divisão da variação da função pela variação do x. Né? A variação da função aqui vai ser a variação da receita, então. Né? Eu estou dando a função receita aqui. Então, você vai verificar quanto que varia a receita e dividir pela quantidade que varia o x. Bom, o x varia em 8 unidades. Né? Porque ele fala aqui, ó, né? Vai haver um aumento de vendas, ele produzia 4, vai ter um aumento de vendas em 8 unidades. Então, o ΔX aqui vai variar em 8. Né? E a receita correspondente aqui vai variar em quanto? Né? Pensa no seguinte, olha, se você tinha 4 e você vai variar em 8, a quantidade, então você vai de 4 para 12. Né? E a receita? A receita varia da receita de 4 para a receita de 12. Para você descobrir, você faz a receita de 12 menos a receita de 4 e divide por 12 menos 4, que vai dar 8. Né? Para eu calcular a receita que eu vou ter com a venda de 12 unidades, eu vou ter que substituir 12 na função receita. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 12 elevado à terceira menos 5 vezes 12 elevado ao quadrado, vezes 12 elevado ao quadrado. Né? Eu fazendo essa conta aqui, eu vou descobrir qual é a minha receita quando eu vendo 12 unidades. E se eu substituir o x por 4, eu vou saber a receita que eu tenho quando eu vendo 4 unidades. Então, eu tenho aqui a receita de 12 menos a receita de 4. Né? Se eu fizer essa conta aqui, e pode usar a calculadora para fazer essa conta, você vai ter 2.736. E essa receita aqui vai ser 48. Você vai ter 2.688.
dividido por 8, que dá 336. Então a taxa média de variação é igual a 336. Bom, nessa quarta questão aqui, era para calcular a derivada das funções. Então veja que eu tenho uma função aqui f de x e que ela é igual à divisão de uma função por outra função, né? Você tem uma divisão aqui. Nesses casos, a gente viu que quando você tem a divisão de uma função pela outra, não basta derivar a função de cima e dividir ela pela derivada da função da parte de baixo da fração aqui, né? Isso não dá certo fazer isso, né? Era um pouco diferente. Nesses casos em que você tinha uma função dividida por outra função, a derivada disso aqui, né, do f de x, era a derivada da função de cima, u', vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, dividido pela função de baixo elevado ao quadrado, né? Então eu poderia, nesse exemplo aqui, olha, dizer que a função de cima é u. Então, olha, u seria a função que está na parte de cima da fração aqui, né? E chamar a função que está na parte de baixo de v. Então eu teria esse caso aqui, né? Uma função u dividido por uma função v. Quem seria, então, a derivada da função de cima? Bom, é bem simples derivar 4x ao quadrado, vai dar 8x, menos 5x dá menos 5, e a derivada de 8 dá 0. Tá? Então, essa aqui seria a derivada da função de cima. A derivada da função de baixo, 2x3, a derivada dela seria 6x2. Né? A derivada de menos 3x, menos 3. Tá bem? E agora eu preciso substituir esses valores aqui de acordo com essa fórmula aqui. Então, olha, a derivada da função de cima, 8x menos 5, vezes a função de baixo, 2x3 menos 3x, menos, aquela fórmula, menos, a função de cima, 4x2 menos 5x menos 8, vezes a derivada da função de baixo, dá 6x2 menos 3, dividido pela função de baixo elevado ao quadrado. Tá bem? É isso. Bom, e a última questão aqui seria encontrar a derivada dessa função composta aqui, ó, ln de 2x2 mais 7x elevado à quarta. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, olha, chamar tudo isso aqui, 2x2 mais 7x elevado à quarta, de u, né? Já que é uma função composta. E aí você teria, ao invés de ser ln de tudo isso aqui, você teria ln de u. E ln de u, eu sei que a derivada do ln de u é 1 sobre u vezes a derivada do u. Então, eu poderia derivar a partir dessa fórmula aqui, chama a regra da cadeia isso aqui. Bom, o u, eu sei que, então, já sei aqui que é 2x2 mais 7x elevado à quarta. E para eu achar a derivada de u, perceba que o u também é uma função composta, né? O u é uma função aqui que está aqui dentro do parênteses elevada a 4. Né? Então, um caminho para se resolver isso é o seguinte: você chamar essa parte de dentro aqui, dá um nome para essa parte de dentro aqui, uma outra função. Eu chamei então o que tem aqui na parte que está dentro do parênteses de v. Então v vai ser igual a 2x2 mais 7x. Então, se o que está aqui dentro é v, eu posso reescrever essa função aqui como v elevado à quarta. Olha, tudo isso aqui v elevado à quarta. Né? Então, qual que vai ser a derivada de u? Qual vai ser u'? Bom, u' vai ser, pela regra da potência aqui, você tem que isso aqui vai dar 4 vezes v elevado a 4 menos 1, que vai ser 4v elevado a 3, vezes a derivada dessa função v aqui. Então eu vou ter aqui que o u' vai ser 4 vezes v, que é tudo isso aqui, ó, 2x2 mais 7x elevado à terceira, vezes a derivada da função v. Bom, a função v, a derivada de 2x2 é 4x, a derivada de 7x é 7. Tá bem? Então, veja, eu tenho aqui u e u' agora. Então, se eu tenho, voltando àquela fórmula, né, que do ln de u, a derivada do ln de u vai ser 1 sobre 1 vezes u'. Eu tenho que u é isso, eu tenho que u' é isso, eu calculei isso na tela anterior,
e basta substituir, né? 1 sobre u vezes u'. Isso aqui dá para melhorar um pouquinho, né? Se eu multiplicar 1 por isso que está aqui, vai dar isso aqui, ó. Né? E aqui dá para melhorar um pouquinho mais, porque veja, eu tenho aqui 2x2 mais 7x elevado à terceira, e aqui embaixo, na parte de baixo, no denominador, 2x2 mais 7x elevado a 4. Eu posso simplificar esse daqui com esse daqui, ó. Então vai ficar, né, expoente 3, expoente 4 aqui, só vai ficar o de baixo. Tá bem? É isso.